As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas, que são ligações entre um carbono e um nitrogênio, resultantes da desidratação entre dois aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas formadas pela parte Chon de Chomps, aqueles 6 elementos, que seriam carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que faziam parte da atmosfera terrestre, e eles podem ser encontrados em um grupo amina ou em um grupo carbolixa. E existem 20 tipos de aminoácidos que se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas. Uma cadeia longa de aminoácidos é chamada de polipeptídeo, e cada proteína ela é formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Existem dois tipos de proteínas, fibrosas e globulares. Nas fibrosas, as cadeias polipépticas elas se envolvem entre si como se fosse uma corda, e um exemplo é a queratina que temos no cabelo e nas unhas. Já nos globulares, elas se dobram mais ou menos fazendo uma esfera, ficando no formato de uma esfera. E um exemplo são os anticorpos e os enzimas. Na fase complexa estrutural de uma proteína, ela pode ser classificada em 4 níveis. A estrutura primária é um tipo de aminoácido em uma sequência de cadeia polipéptica. Na secundária, a proteína se envolve normalmente como forma de hélice. Já na terciária, as proteínas começam a dobrar e formar as proteínas globulares. E na quaternária, as proteínas que possuem 2 ou mais cadeias polipépticas, elas estão organizadas e entrelaçadas nas estruturas. Bom, as proteínas elas são altamente específicas, tanto nas suas funções quanto nas suas estruturas. E cada proteína possui uma sequência de aminoácidos que são responsáveis por determinar sua forma e suas funções específicas. E essa especificidade é responsável por fazer com que a proteína haja de maneira precisa dentro de um organismo vivo. Bom, a solubilidade das proteínas ela normalmente é muito variável, o que faz com que ela seja influenciada pela distribuição e proporção de grupos polares, que são os hidrofílicos, e os apolares, que são os hidrofóbicos, em sua estrutura. E proteínas que são globulares, elas tendem a ser solúveis em água ou em soluções salinas. Já proteínas que são fibrosas, elas tendem a serem insolúveis, o que é muito importante para ela conseguir manter suas funções estruturais. Oi, boa tarde. Meu nome é Virgílio Cavalcante e eu sou do primeiro B e eu falo sobre as características das proteínas. Bom, vou começar falando sobre o taponamento. Devido ao caráter anfóteno do aminoácidos, podem agir como ácidos ou bases. As proteínas podem atuar como tampões biológicos, ajudando a manter o pH de fluidos biológicos dentro de uma faixa estreita, é essencial para a atividade celular e enzimática. Agora vou falar sobre desnaturação. A desnaturação ocorre quando a estrutura tridimensional de uma proteína é alterada, geralmente por fatores como calor, certo? pH extremo ou agentes químicos. Isso pode resultar na perda da função biológica da proteína, né? Pois sua forma está intimamente ligada à sua função. A desnaturação pode ser reversível ou irreversível, dependendo do grau e da natureza da perturbação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre ponto isoelétrico, né? O pI de uma proteína é o pH no qual ela possui carga líquida neutra. Neste ponto, a proteína não migra em um campo elétrico, tende a precipitar, pois as forças de repulsão entre as moléculas são minimizadas. O PL é uma propriedade importante da proliferação de proteínas e técnicas analíticas como a eletroforose. Fala galerinha do YouTube, aqui é a Giovana e eu vou falar sobre as funções das proteínas no corpo humano. Elas têm diferentes funções e são 5 no total. E eu vou explicar cada uma delas, começando com a estrutural. Como o nome já diz, é estrutural. Ela vai ajudar na formação das células, a estrutura das células, não a formação, a estrutura. A pele, o seu cabelo, a sua unha. Tem uma proteína famosa por essa função, que é a queratina. A queratina é uma proteína fibrosa que o seu cabelo é composta por 90% dela. A unha também tem queratina e etc. Outra proteína que é bastante comum é o colágeno, que ele ajuda na elasticidade da pele e a resistência também. Vou puxar um exemplo aqui para vocês entenderem. Você tem falta de vitamina C. O que vai acontecer com você? Você vai pegar escorbuto, que é uma doença que forma ferida na região da boca. E o que acontece? É quando você não está conseguindo, quando você está sem a vitamina C, você não está conseguindo
sintetizar o colágeno suficiente. E por isso fica aquelas marquinhas, aquelas feridas na boca, que podem evoluir para uma coisa pior, etc, etc. Agora eu vou falar das proteínas de defesa, que são conhecidas como nossos anticorpos. Eu acho que grande maioria, que se você já está assistindo esse vídeo, já ouviu falar dos anticorpos. E até deve até saber. Esses anticorpos são proteínas que vão ajudar a neutralizar e a identificar invasores, como bactérias, vírus e essas coisas que podem fazer mal ao nosso organismo. Elas servem para proteger o nosso organismo, basicamente. Agora chegou a vez da função enzimática da proteína, as enzimas. Elas são biomoléculas que são catalisadores, ou seja, elas têm a função de acelerar reações químicas e sem você gastar tanta energia. Com elas, o nosso corpo pode fazer reações que sem elas não poderiam fazer, ou simplesmente ia ficar muito desgastante. Sem elas, nós poderíamos obter problemas digestivos, deficiências nutricionais e o acúmulo de toxinas. Agora é a vez da função hormonal, que são proteínas que regulam funções fisiológicas. Tem dois exemplos, como a insulina e o glucagon. Eu vou falar dos dois. Começando pela insulina. Quando você come alimentos, especificamente aqueles ricos em carboidratos, o seu sangue fica com muita glicose, ou seja, o açúcar. Então, o organismo vendo isso, nossa, tem muito açúcar, o pâncreas vai lá e libera insulina. E essa insulina serve como chave para a glicose conseguir entrar na célula. Ou seja, a glicose fica armazenada na célula para futuro uso ou para a energia da célula mesmo. Agora é o glucagon, que é o inverso da insulina. O exemplo é quando você está em jejum. Você estando em jejum, você não está consumindo glicose, você não está consumindo açúcar, porque você está em jejum. E o pâncreas, vendo isso, ele libera o glucagon. E o glucagon vai servir como um mensageiro para o fígado liberar glicose armazenada. Ele vai chegar lá e dizer, ei, fígado, vai lá, ajuda lá os outros, que tá meio difícil a situação. Aí o fígado vai liberar glicose armazenada como glicogênio. E é isso, uma é basicamente o inverso da outra. A insulina é quando você tá com muita glicose e o glucagon é quando você não tá com glicose necessária. Agora nós chegamos no último tópico, as proteínas na energia. Oxe, mas proteína é energia? Que é isso? Que é isso? Então, mano, o nosso corpo escolheu a proteína como a terceira fonte de energia. Ou seja, essa fonte de energia só vai estar lá quando as reservas de hidratos de carbono e as gorduras acabam. Então, o nosso corpo, quando o que eu acabei de explicar agora acaba, o nosso corpo decompõe as proteínas em aminoácidos e transforma esses aminoácidos em glicose ou energia. E é isso. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Agora, nós vamos entender sobre as quebras das proteínas e como elas são digeridas e absorvidas no tubo digestório. Para isso, a gente se lembra que as proteínas elas são polímeros de aminoácidos, ou seja, são formadas por cadeias de aminoácidos que se associam por ligações peptídicas, como a gente viu nas explicações passadas. Então, para as proteínas serem absorvidas, elas precisam ser hidrolisadas, ou seja, elas precisam sofrer uma hidrólise. Uma hidrólise é qualquer reação química na qual uma molécula de água é usada para quebrar uma ou mais ligações químicas. A hidrólise se trata de um processo catalisado pelas enzimas digestivas secretadas no lumen do tubo digestório. Todas essas enzimas, elas podem ser chamadas de proteases, pois são enzimas que clivam proteínas. E essas proteases são todas secretadas no lumen do tubo digestório, como zimogênios ou proenzimas. Então, o primeiro zimogênio que o bolo alimentar encontra é o pepsinogênio, que é secretado pelas células principais e está localizado nas glândulas gástricas. Essa secreção acidifica o meio e quando o pH cai abaixo de 5, o pepsinogênio pode sofrer uma hidrólise espontânea, gerando pepsina, que agora vai ter uma atividade catalítica e poder hidrolisar as proteínas. As principais fontes de proteína na alimentação incluem carnes, ovos, leites e leguminosas. As proteínas podem ser encontradas numa ampla variedade de alimentos de origem animal e vegetal. A carne, os ovos, o leite e o peixe são fontes de proteína completas. Entre as principais fontes vegetais ricas em proteínas estão as leguminosas, principalmente o feijão, as lentilhas, a soja ou o grão de bico. Agora eu vou falar sobre o uso da proteína na indústria. Bem, devido à alta demanda e à contribuição nutricional, acaba trazendo uma grande variedade de produtos vindos de matérias-primas vegetais e animais. Entre suas funcionalidades, nós temos emulsificação, gelificação, aeração, viscosidade e textura. Entre as matérias vegetais, temos a soja como campeã, já que é um ingrediente funcional e nutricional, onde sua proteína é caracterizada como
texturizada, concentrada e isolada. Logo em seguida vemos o trigo, com propriedades de baixa solubilidade em água, elasticidade e um bom perfil de sabor. Já entre as matérias animais, temos a proteína láctea, é a mais usada e vem a partir do processamento do leite. Daí encontramos dois grupos, o grupo das caseínas, que são a maior parte das proteínas lácteas, e o outro grupo das proteínas do lactosumo, que são agentes emulsificantes e gelificantes em alguns alimentos. Já na indústria da beleza, temos o colágeno, que traz a sustentação e a formação dos tecidos. Temos também a elastina, que traz a elasticidade para os mesmos, e a queratina, que protege unhas, cabelos e a pele contra fatores externos. Além disso, traz também a resistência e o brilho.